estoico, você apenas sobrevive entre impulsos que não controla e emoções que você finge entender. E se eu te dissesse que existe um caminho silencioso, quase invisível, que separa um homem comum de alguém que nada mais no mundo consegue quebrar? Não é força física, não é sorte. 3 fases. Na primeira fase, o homem ainda é escravo de tudo o que sente. Ele reage antes de pensar, fala antes de refletir e sofre antes mesmo que o problema exista de fato. Aqui, a mente é um campo de batalha desorganizado. Ele culpa o mundo, as pessoas, o passado, o acaso. Ele acredita que está vivendo, está sendo arrastado. Arrastado pela aprovação dos outros, pelo medo de perder, pela ansiedade do que ainda nem aconteceu. Diga a verdade, quantas vezes hoje você não foi dominado por algo que nem era real? Na segunda fase, algo inquietante começa a surgir. Um espaço entre o impulso e a ação. Um silêncio estranho antes da resposta. É aqui que nasce o estoico iniciante. Ele começa a perceber que não é tudo que merece reação, que nem toda provocação merece resposta, que nem toda dor precisa virar sofrimento. Ele ainda cai, ainda falha, ainda se perde, mas já não é totalmente inconsciente. Ele observa a própria mente como quem observa um animal selvagem. Com cautela, não com submissão. E então surge a pergunta que muda tudo. Se eu posso escolher minha reação, por que ainda estou reagindo como antes? Mas é na terceira fase que quase ninguém chega. Na terceira fase, o mundo continua o mesmo, mas o homem não é mais o mesmo. Ele não luta contra a vida. Ele compreende a vida. Ele não tenta controlar o externo, ele domina o interno. O elogio não o eleva. A crítica não o destrói. A perda não o derruba. A vitória não o corrompe. Ele entende algo que poucos suportariam encarar. Tudo o que vem de fora é apenas ruído. E o único território real de poder é a mente. Aqui, ele se torna perigoso. Não para os outros, mas para o próprio caos. Porque nada mais consegue puxá-lo para fora de si. Mas me diga com honestidade, em qual dessas fases você realmente está? Você ainda está vivendo como alguém que acredita que tudo precisa da sua reação imediata? Ou já percebeu que o silêncio interno vale mais do que qualquer resposta impulsiva? Os antigos estoicos como Marco Aurélio e Sêneca não falavam sobre emoção como fraqueza. Eles falavam sobre domínio. Não sobre reprimir, mas sobre ver com clareza. Porque quem enxerga com clareza não é facilmente movido. O problema moderno é simples. Você foi treinado para reagir a tudo. Notificação, opinião, rejeição, comparação. Tudo te puxa para fora de você. E cada vez que você reage sem consciência, você volta para a primeira fase sem perceber. Então aqui está o ponto que poucos querem ouvir. Maturidade estoica não é sentir menos. É não ser possuído pelo que você sente na prática, e isso começa pequeno. Antes de responder algo que te irrita, você pausa. Antes de aceitar um pensamento negativo como verdade, você questiona. Antes de buscar aprovação, você se observa. Parece simples, mas é exatamente aí que a maioria falha. Porque o controle não é grandioso. Ele é silencioso. Sem perceber, você começa a mudar de fase. Não porque o mundo mudou,
mas porque você parou de obedecer o mundo. E quando isso acontece, algo quase assustador surge dentro de você. Liberdade. Não a liberdade que depende de circunstâncias externas, mas a liberdade que nasce quando nada mais te governa por dentro. E quando você chega nesse ponto, você entende por que a maioria nunca chega. Que exige confronto com aquilo que você mais evita. Você mesmo. E talvez essa seja a verdade final que separa todas as fases de um estoico. Ou você domina a sua mente, ou ela continuará te destruindo em silêncio, todos os dias, enquanto você chama isso de vida.